se inscreva aqui no canal, dê o seu like e aperta no sininho aqui das notificações para receber mais um vídeo. Tchau! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Deus abençoe a todos. Depois, Cleiton, pastor Cleiton, deixa a gente meio complicado, né? Ele é bom, muito bom nisso mesmo, mas amém. Êxodo 3, versículo 10 e o capítulo 4, de 1 a 5. Amém? Amém. Então, versículo 10 do 3. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora 4, de 1 a 5. Então Moisés respondeu e disse: Eis que eles não me acreditarão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que é isso que tens na tua mão? E ele respondeu: uma vara. E ele disse, o Senhor: lança na terra. E ele a lançou na terra, e se tornou em uma serpente, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou, e se tornou uma vara na sua mão. Por isso crerão que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Amém. O caderninho não pode faltar, né? Essa palavra, quando o Senhor colocou no meu coração, e realmente demorou muito para sair alguma coisa. Tem mais de mês, e somente na segunda-feira é que foi possível concluí-la. Estava tudo travado e de repente na segunda-feira cheguei. Já tem algum tempo lá em casa que a gente está meio assolado por enfermidades, e eu estava muito cansado, um estresse muito grande no trabalho por conta do período que eu vivo lá, que é um período muito tumultuado. E aí eu cheguei muito cansado, querendo tomar alguma coisa, cansado, cabeça pesada, lanchei, tomei um banho e falei: vou deitar porque eu não estou dando conta. Isso não era nem 9 horas da noite, acho que era por volta de 8h30. Aí deitado assim, não é possível, não pode. Tem que terminar, eu vou terminar, porque senão eu nem estaria aqui hoje. Aí levantei, questão de 1 hora o Espírito foi dando, eu acho que era para dar por tudo que aconteceu aqui. Até uma das palavras que eu anotei aqui foi dita. Samuel falou uma parte, Cristiane falou outra, Gislene, não na palavra que está aqui, mas em algo que está aqui dentro. Mas, enfim, é assim que o Senhor faz, amém? Então, essa palavra, aqui eu tentei capturar 3 aspectos dela. O primeiro é a serpente, aquela serpente que foi transformada na vara, ela representa Satanás e o reino das trevas. Nenhuma novidade, todo mundo sabe disso e é o que mais se prega por aí, né? Só que tem que acabar com esse negócio. Só que o que acontece?
nisso daqui, em todo esse contexto aqui, desse versículo, do texto que foi lido, de Êxodo, Deus vem nos mostrar algo, que é algo que Ele tem autoridade. Que Ele tem autoridade sobre o reino das trevas e sobre Satanás. Amém. Se a serpente representa Satanás e o reino das trevas, e Deus manda Moisés jogar a vara, e aquela vara se transforma em serpente, como ele falou, Deus está mostrando que ele tem autoridade sobre aquele reino também. Não só o reino dele, mas o reino das trevas, Deus também tem poder e autoridade. E eles só vão poder agir ou fazer algo se ele, o Senhor, permitir. Se não permitir, eles têm que ficar pianinho e quietinho. E também Deus mostra a Moisés que a autoridade que está em Deus é passada para ele. E que a mesma autoridade que Deus tem para poder fazer o inferno calar, Moisés passa a ter. Mas, como leu Gislene, desde que, em Josué 1,7, desde que não se aparte, no caso ainda não tinha o livro, porque foi o Pentateuco, foi o próprio Moisés que escreveu, mas não se apartasse do Senhor, que era a própria palavra, né? E aí o que acontece? Trazendo para os tempos de hoje, para os tempos antigos e para os tempos provavelmente de amanhã, e pelo que a gente está vendo, não sei se esse amanhã vai demorar muito, né? Os tempos dos fins aí estão bem próximos, como foi lido aqui hoje. Eu gostaria de abordar uma situação. O medo que muitos têm a despeito desse reino das trevas, da pessoa de Satanás. Deus vem falar sobre autoridade. Deus fala que Ele é a autoridade, que Ele está acima de todos, acima de tudo. Deus fala que Moisés tem essa autoridade. Automaticamente, Moisés representando a cada um que se coloca na presença dele, que caminha conforme a vontade dele, como foi lido aqui em Josué 1,7, mas ainda assim, nós os crentes, nós os cristãos, temos medo. E o fato da gente ter medo, a nossa fé, como o pastor Cleide falou, e eu copiei agora em pouco que ele estava falando, eu falei, cara, está aqui, eu gostei dessa frase, eu vou pegar e colocar. A fé do cristão, ela é baseada em cima do medo. Se a gente voltar ali para a Idade Média, um pouquinho depois, quando a igreja começou a ser constituída, a igreja como nós conhecemos ela hoje, né, com seus clérigos e tudo mais, e até hoje, não vamos colocar a igreja como igreja católica, não, somente porque no meio evangélico se faz a mesma coisa nos tempos de hoje. Colocou-se muito medo, a gente só faz algo por conta do medo. E quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos precisando resolver algum assunto, o medo bate. A gente não acredita nessa autoridade, a gente não acredita no Deus que está acima de todos, e a gente recua. Quantos não passaram por uma situação, ouviram uma situação, que de repente tinha uma pessoa que endemoniava, e aí só via gente correndo por um lado e por outro. Pessoas que têm autoridade, mas que têm medo de uma ação maligna, que não se coloca na posição, em vez de enfrentar o problema, ele recua, ele se afasta. Por quê? Por conta do medo. Quem tem autoridade não tem medo. Quem tem autoridade
não tem medo. Quem tem medo, ou perdeu a autoridade, ou não acredita nela. E me veio aqui agora, 1 Coríntios 13, não precisa abrir não. O amor vence todo medo, quando fala lá da questão do amor. E 1 João fala que quem não está no amor, quem tem medo, não está apoiado no amor, que é o próprio Cristo. Então temos que entender que, se temos autoridade, temos que extirpar este mal que se chama medo. Nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, nós, como entendedor e conhecedor dessa palavra, como foi falado aqui hoje, se não meditarmos nela de dia e de noite, se não fazermos dela o livro da nossa vida, pegarmos nela só de vez em quando, este medo não vai embora, porque é luz para o nosso caminho e é sal, para temperar através da nossa vida aqueles que ali estão. Em Deuteronômio 10:7, aqui está escrito, por conta, aumentei, por conta do meu óculos anda meio complicado, e até para ser mais rápido. Em Deuteronômio 10:7 diz o seguinte, a respeito da autoridade e do poder de Deus: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. No nome dele, demônios fogem e correm. Se nós estamos a serviço dele, no falar o nome dele, vai ter que fugir. E se não fogem? E se não fogem? E se que eu falo não acontece? O que acontece? Por quê? Em Marcos, capítulo 4:40, ele explica a questão da tempestade. E como nós aprendemos com o pastor Cleiton, não era uma simples tempestade, tinha uma ação maligna ali. E o Senhor e os discípulos, ficam ali amedrontados, ao medo aí de novo, mesmo estando com Jesus ali do lado deles, dormindo, deitado, mas dormindo, e eles chamam a Jesus, e Jesus vai lá, repreende, acalma a tempestade, e aí fala que eles simplesmente não levantaram a voz, deram ordem para a tempestade por conta da timidez. Então são duas coisas que atrapalham a nossa vida no exercício daquilo que Deus propôs para cada um de nós, que geralmente elimina tudo: medo e timidez. Medo e timidez, que impede que a gente veja e reconheça essa autoridade, Em Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então a gente vai pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Quem aqui nunca teve um sonho com o inimigo e que de repente você fica paralisado, sem forças para correr? Alguns já tiveram experiências, inclusive, sem sonhos, e ficaram paralisados, sem ação para poder fugir. Mas eu já passei por isso, como novo convertido, ainda não tinha tanto entendimento. E eu sabia que se na minha mente eu não conseguia abrir a boca, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar nada. E eu não estava dormindo, eu estava acordado. Foi consequência de um sentido meu, por conta de um relaxo meu. E eu já contei até essa história aqui. E aí, eu sabia que se eu na minha mente clamasse pelo nome de Jesus, eu seria liberto, mas nem na mente eu conseguia falar o nome dele.
E ele me permitiu um bom tempo ali para eu criar vergonha na cara e largar a timidez. Ali não era medo no caso, né? Mas largar a timidez e largar o relaxo, né? A outra coisa, o outro ponto seria Moisés fugia da serpente. Moisés foge da serpente. Deus dá uma ordem a ele: joga a vara se transforma em serpente. E aí o que Moisés faz? Foge. É até lógico entender: serpente, uma víbora que pode gerar morte. Serpente, uma víbora que representa Satanás e representa o reino das trevas. Então já estava lá dentro de Moisés o medo da serpente. Estava vivendo no deserto, né? Estava lá junto com o seu sogro, tudo, mas cuidando de ovelhas, de todo o rebanho lá do sogro, mas com certeza ele conhecia as serpentes. E aí ele quer fugir. Só que tem um detalhe: nós temos que aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ainda que seja um animal peçonhento, que seja um animal que pode gerar vida, quem levou ele ali não foi Deus? Então eu tenho que ter convicção de uma coisa: não vai me causar dano, porque Deus não vai mandar algo para me destruir. Glória a Deus, eu creio, Jesus. E Moisés não conseguiu entender isso. Moisés ainda não tinha aquela intimidade com Deus. E ele não conseguiu entender que aquela serpente veio do Altíssimo, então ela não lhe faria nenhum mal. É claro que a gente tem que ter sensatez e prudência, né? A gente tem que ter essa sensatez e prudência. E aí mostra claramente a questão das aparências. Foi falado aqui hoje da aparência. Samuel leu um versículo bíblico aqui e foi ilustrado a questão do ventilador, olhar o ventilador de cima para baixo e não conseguir ver a base. A visão estava atrapalhada. Então a gente tem que ter discernimento para entender o que vem de Deus e o que vem do maligno e o que vem do homem, do próprio homem, que nem tudo vem do maligno, muito vem de nós. Muito vem de nós, muito vem dos nossos desejos, do eu querer, do eu quero, do eu gosto. E aí muitas vezes a gente lança a culpa para Satanás, quando na realidade ele nem por perto passou. Mas o fato é que a gente tem que ter, nesse ato ali, Deus nos ensina que a gente tem que ter discernimento para entender o que vem de Deus, o que vem de Satanás e o que vem do próprio homem. E aí, se nós não conseguirmos entender isso, nós vamos sim gerar morte na nossa vida. Aí nós vamos gerar morte na nossa vida. Aquela serpente que foi transformada por Deus para que seja um instrumento em favor dele, mas através da gente, vai gerar morte em mim. Então, temos que discernir, porque senão o que vem de Deus, em vez de gerar vida, vai gerar morte. Não só na minha vida, mas aqueles ao qual estão ao redor de mim. Porque o que eu entendi receber é o que eu vou passar. Se o que eu estou passando é morte, eu estou gerando morte. E uma questão da aparência, a gente tem que tomar cuidado. E uma das passagens que eu selecionei aqui foi Gênesis 13, de 10 a 12, que fala a respeito de Abraão e Ló, quando eles se separam e Abraão pede para Ló escolher o que você quer. E Ló olha para as planícies do Jordão, e se a gente for lendo, lá vai dizer que aquele lugar antigamente, aquelas campinas, era como se fosse o jardim que Deus plantou. Era bonito, era atrativo, era próspero.
mas era cilada. Era cilada. E para onde Abraão foi? Canaã. Abraão foi para Canaã. Era a terra prometida. E ele foi. Deserto. Deserto não tem muita água. Plantação. A pegar muito complicado. Criar animais no deserto vai ficar muito complicado. Mas era Deus com a autoridade que já tinha escolhido o lugar. Se a gente olha, se Deus manda e a gente olha e não consegue enxergar nada, na autoridade e no discernimento que nós temos, que Ele nos dá através do seu Espírito, temos que ir sem medo, sem timidez, que vai acontecer. E vai acontecer de verdade. A questão da aparência, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, a respeito de muitos homens de Deus, que não sei se nem podemos chamar de homens de Deus. E foi Samuel que leu aqui, a respeito de falsos, né? Falou sobre falsos profetas. Acho que Cristiane também leu, porque Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, vai falar exatamente sobre essa questão do fim dos tempos, vai falar sobre a questão dos falsos profetas. E Paulo viveu isso lá em Atos 16, a respeito de uma jovem que andava atrás deles e ainda chegou e falou, né, que era uma adivinha, e chegou e falou que ele, verdadeiramente, ele era um homem de Deus, dava para poder ver, dava para poder enxergar. E depois de alguns dias, um certo tempo, Paulo, incomodado, foi lá para longe. Então, aquela pessoa chegou, aparentemente, era alguém que servia a Deus e estava falando coisas boas. Ele prega o reino de Deus, ele prega a palavra de Deus, ele prega a respeito de Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, o Rei dos Reis. Mas na realidade era a aparência do mal. Nem todos que dizem Senhor, Senhor é dele. Nem todos que dizem Senhor, Senhor é dele. Vão fazer milagres? Vão. Vão curar? Vão. Mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É tudo Denorex. Nossa geração é maravilhosa, né? Nossa geração tem de tudo. Então, é só aparência. E nós temos que estar firmados na palavra, porque foi lido aqui que ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. O pensamento e a intenção dela era totalmente diferente daquilo que ela professava, daquilo que ela falava. Mas o Espírito que habitava em Paulo e o conhecimento da palavra que ele meditava todo dia mostrou o que estava atuando através dela. E aí ele, sem medo e sem timidez, foi lá. Sai, foge, vai para longe, sem alarme, sem bagunça, sem confusão, sem nada. Simplesmente deu uma ordem com a autoridade que ele reconhecia que tinha em Cristo Jesus. Não ele como Paulo, mas o Espírito de Deus agindo através da vida dele. Amém? Ao outro ponto seria... vou me atentar aqui um pouquinho mais a respeito do que está acontecendo hoje. Eu não creio que foi coincidência eu ter ficado parado nisso aqui durante um bom tempo. E aí, quando eu recomecei, na segunda-feira, eu recomecei e me veio a respeito dos sinais dos tempos mesmo, e me veio esse tal do coronavírus. O que acontece? Esse coronavírus, ele está criando um alarde
e a palavra diz em Mateus 24:7, a respeito dos finais do tempo, a respeito das pestes que viriam, daqueles acontecimentos todos, mas eu queria me atentar simplesmente nas pestes, nas pestes, nas doenças. Lucas 21, Cristiane leu, Marcos 13, Samuel leu, e eu não acho que seja coincidência, e sim Jesuscidência, como costumam falar, e vai falar de pestes, e está aí o coronavírus. E aí a gente vê as aparências e as ciladas malignas. Por quê? Porque tudo aquilo que a Bíblia professa, estou pedindo para fazer ao contrário. A questão é o aconchego, o amor ao próximo, ele vai começar a se esfriar, porque fique longe, não aperte, não abrace, cumprimenta de longe, simplesmente não haja toque, fique de longe, fique na sua casa, não vá à casa do seu vizinho, consequentemente, não leve a palavra. Se eu que sou cristão, e a palavra diz, Cristiane foi mais além na leitura de Lucas 21 e falou em determinado momento, ela leu em determinado momento, que não ia acontecer nada para aqueles que de repente que caminhassem ali, iam sofrer perseguições, iriam atrás dele, mas não haveria dano nenhum, nem sequer no fio de cabelo. E o que está acontecendo com os crentes hoje? Se amedrontando. Tem crente ligando para pastor para cancelar culto. Tem crente ligando para pastor. Isso aqui é verídico. Para cancelar culto. Tem uma amiga que chegou para mim e falou que ela foi cumprimentar a pastora. Você não leu o decreto? Não? Não pode pegar na mão. Tem que se afastar. E a Bíblia diz que se nós não vamos sofrer dano, nós somos luz. Nós temos que, exatamente nesse tempo, sermos diferentes. Se a palavra dele está dizendo que nós vamos ser guardados, que nós vamos ser guardados, é claro que nós não vamos ser imprudentes. Glória a Deus. Porque nós temos que estar agindo e caminhando de acordo com aquilo que ele nos manda fazer. Porque se ele pega uma vara, transforma em serpente, que pode nos causar dano, e ele manda que a gente pegue, se ela se virasse e picasse, o veneno não iria gerar dano. Isso quer dizer o quê? Que sofreremos perseguição, como foi lido, que passaremos por dificuldades, mas ele, com a sua autoridade, com o seu poder, irá nos preservar. E não tem decreto de governo que há de nos parar. E agora com o medo, a timidez, ou simplesmente usando de desculpa, porque na realidade sempre foram tímidos e sempre foram medrosos, estão usando de desculpa para poderem ficar em casa e não serem cobrados daquilo que tem que ser feito. É final dos tempos, e lá diz que seremos perseguidos, e se nós não formos luz, é nesse tempo que nós temos que nos levantar e fazer diferença para que o nome de Deus seja glorificado. Se nos acovardarmos, que Deus é esse? Não foi assim que Moisés falou com Deus atrevidamente? Que Deus iria extinguir com aquele povo? Uai! Então, e aí, aquelas nações que estão lá, que o Senhor mandou que a gente tomasse deles a terra que o Senhor nos deu, vai falar realmente aquele Deus não é nada. A mesma coisa acontecendo aqui. Cadê o Moisés para poder chegar e falar com Deus? Nos manda, nos envia, não nos extingue, nos tire, coloque em nossos corações o que temos que fazer, aonde devemos ir e como fazer. Porque se vamos na nossa força, com certeza iremos ser atingidos. Mas na do Senhor, não. Eu creio, Senhor. E o terceiro ponto é: por que pegar a serpente pela cauda?
por que pegar a serpente pela cauda e não pela cabeça? Foi Deus que colocou. Se eu pegasse pela cabeça, eu creio, se ela ficasse ali como eu falei, eu creio que não ia acontecer mal nenhum. Mas então por quê? Prudência. Prudência. Apesar de ter sido Deus, de ter transformado a vara em serpente, ou seja, apesar de Deus colocar em nossas mãos uma tarefa ou algo, não quer dizer que a gente não tenha que ter prudência quando for executar. Porque o inimigo, ele é astuto e ele vai gerar cilada. Então Deus mandou que nós executássemos determinada tarefa, como está aqui agora. Vamos lá no hospital, Deus manda a gente orar, mas Deus não me determinou para que eu fosse lá orar por alguém, e eu vou porque eu sou o crentão, porque sou insensato, não tenho prudência e não estou ouvindo a voz de Deus. E quando eu chegar lá, possivelmente pode acontecer, de eu pegar essa enfermidade. Mas por quê? Desobediência, falta de entendimento, falta de prudência, falta de discernimento. Em tudo temos que observar para as coisas que o Senhor nos ensina. E aqui ele pede para que tenhamos prudência. Fui eu que coloquei a serpente. Se a serpente te picar, se você fizer do jeito que eu estou te mandando, pegar pela cauda, ainda que ela se vire te picar, não vai causar dano. Mas se eu te mandei pegar pela cauda e você for pegar pela cabeça, a responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua. E aí depois não vem dizer como a minha mãe fala, meu pé está doendo, no caso a minha mão está doendo e eu vou morrer porque eu fui picado por uma serpente. Consequências muitas vezes acontecem em nossas vidas e a gente fala, Deus, por quê? Porque fomos imprudentes, porque não tivemos discernimento, porque fomos insensatos. É necessário ter prudência, é necessário ter discernimento, é necessário ter sabedoria para executar com as tarefas que o Senhor coloca em nossas mãos. Porque senão há dano para as nossas vidas e há dano para as vidas ao qual nós estamos tentando levar o Evangelho. Em 2 Coríntios 11, 14 e 15 está escrito: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, aparência. Ele pode se transfigurar em anjo de luz. Essa passagem vai falar ali de falsos profetas também, um pouco mais para trás. Ela vai falar de falsos profetas, que não só Satanás se transfigura em anjo de luz, como no versículo 15 diz: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Foi como eu falei um pouco atrás, muitos que se dizem ser homens de Deus, ministros da justiça, como está escrito aqui, na realidade são ministros de Satanás e aparência. Então, só através de discernimento, aquela menina, aquela jovem lá em Atos, caminhando atrás de Paulo, falando aquelas maravilhas todas, ministra de Satanás. E nós temos que ter esse olho clínico, não esse olho clínico, mas o olho espiritual, para que a gente possa enxergar e discernir essas situações. E o fim dos quais será conforme as suas obras, esses ministros. Então, o tempo deles vai chegar. O tempo deles vai chegar. E a aparência, muitos
desses homens de Deus estão se transformando em ministros de Satanás, porque estão atentando para a aparência do que o dinheiro pode dar, aparência do que o conforto pode dar, aparência inclusive, porque quando você se coloca em destaque, você começa a aparecer, as ciladas vêm, mulheres começam a aparecer, e a gente vê muitos homens de Deus hoje caindo. Aparência. Não é pela eloquência, não é por você falar bem, não é pelo entendimento e pelo conhecimento, mas é pelo poder de Deus. Porque se nós entrarmos nesse caminho, nós vamos nos transformar podemos nos transformar em ministros de Satanás. Então, se estamos fazendo da forma correta, é pela misericórdia do Senhor, porque eu de mim e nenhum de nós mesmos, podemos fazer absolutamente nada, se Ele não nos der a autoridade que está no nome dEle. Aleluia. Amém? Era essa a palavra, que o Senhor Deus, mais uma vez, nessa noite, possa estar nos abençoando, abrindo a nossa mente, colocando em nossas vidas a verdadeira autoridade, o discernimento, o entendimento, a sabedoria, para que nos tempos em que estamos vivendo, eu creio que são os tempos do fim, que não possa vir coronavírus, que não possa vir qualquer tipo de enfermidade, que não possa vir qualquer tipo de ataque, fazer com que o propósito ao qual Deus colocou em nossas vidas possa ser parado, que nós possamos ser paralisados, que tudo isso se afaste de nós a partir da graça e do poder do nome dEle. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo acorde e enxergue que diante de situações que são reais, que são concretas, há ação maligna sim, para se cumprir o que está escrito na Bíblia, como foi falado aqui, as moléstias, as dificuldades, os terremotos, tudo isso virá, mas os seus têm que permanecer firmes, para que eles também possam edificar e glorificar o nome de Deus. Que a graça do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas, que o poder e a sua autoridade esteja sobre as nossas vidas, e que todo esse mal que está assolando em toda a terra, mas especificamente agora aqui no Brasil, que este mal sobre aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor, que andam segundo a sua ordem, segundo o seu propósito, dentro daquilo que a sua palavra estabelece, para a honra e para a glória dele, não seja atingido a nenhum dos seus servos. Tudo isso em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Amém. Amém.